Boa noite a todos. É com imensa alegria que o programa Universidade Livre da Academia Mineira de Letras realiza nesta noite mais uma de suas sessões do segundo semestre de 2018, desta vez em torno dos 90 anos da publicação de Macunaíma, de Mário de Andrade. Esta é uma semana muito intensa para a academia. Haverá outra atividade amanhã, no âmbito do nosso acordo com o Círculo Psicanalítico de Minas Gerais. Na quinta-feira, mais uma sessão, desta vez sobre as mulheres editoras no Brasil, conferência que estará a cargo da poeta e pesquisadora Anelisa Ribeiro. Na sexta-feira, haverá a sessão especial, 25 anos sem o acadêmico Hilton Rocha, que tomou posse nesta casa em 1971 e que faleceu em 1993. Então, aqui falarão representantes do Conselho Regional de Medicina, da Associação Médica de Minas Gerais e da Academia Mineira de Medicina, 3 instituições fundadas por Hilton Rocha. Enfim, esta é a nossa programação, disponível no Facebook, no site da academia, enfim. E todos são sempre muito bem-vindos a esse nosso convívio. Eu queria, antes de saudar nossa conferencista e o nosso confrade Ângelo Osvaldo, registrar com muita alegria a presença entre nós dos confrades Ângelo Machado, Caio Bosque, das professoras Nazaré Fonseca e Letícia Malar, e da presidente emérita da Academia Feminina Mineira de Letras, Maria Inês Marreco, de todos aqueles que aqui estão acompanhando essa nossa programação. Eneida, é um orgulho muito grande para a academia receber você aqui nesta casa, professora emérita da UFMG. Eneida Maria de Souza dispensa grandes apresentações, é professora titular, doutora em literatura comparada pela Universidade de Paris, enfim, autora de vários livros e uma voz autorizada para falar de literatura brasileira, de teoria da literatura. É uma personalidade da vida cultural de Minas e do Brasil que todos respeitamos e admiramos já há muito tempo. Então, para esta casa, é um orgulho, é uma honra, é um privilégio receber Eneida Maria de Souza. Não falarei mais, porque, em nome da casa, saudará Eneida Maria de Souza, nosso confrade, secretário de Estado da Cultura, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Por favor, confrade Ângelo. Obrigado, Rogério. Renovo também a minha saudação aos colegas, confrades da academia, Caio Bosque, Ângelo Machado, e a você que preside esta reunião e tem trazido um impulso todo especial ao programa Universidade Livre da academia. Muito bom estarmos reunidos aqui para essa série de reflexões, debates, estudos e análises que se desenvolvem nesse conceito de uma academia aberta, com a participação de todos aqueles que se interessam por temas, em especial da literatura. Mário de Andrade é a grande figura do modernismo como um pensador, um homem que atuou nos mais diversos campos e, neles todos, nos deixou um imenso legado. Eneida Maria de Souza tem se debruçado sobre o modernismo e as modernidades, tanto estudado a obra dos principais autores do modernismo do início do século XX, quanto também dessas modernidades e pós-modernidades do final do século e do início dessa nossa quadra do século XXI. E não só com relação à literatura brasileira, mas também à literatura latino-americana, em especial do Cone Sul, um olhar voltado para a Argentina. Os seus textos sobre Borges são muito importantes, e ela participou também do projeto Margem Margines, com uma publicação de uma revista envolvendo autores argentinos, o Ricardo Pilha, Silviano Santiago, você, o Wander Melo Miranda, um trabalho importante de diálogo Buenos Aires,
com Buenos Aires, especialmente. Mais da metade da Argentina se acha em Buenos Aires, um diálogo da Argentina com o Brasil. E Eneida é sempre uma palavra lúcida, clara, importante a ser ouvida e lida. Por isso, nós ficamos muito felizes em tê-la aqui para celebrar essa data, que é também fundamental na literatura brasileira, o surgimento de Macunaíma, 4 anos depois da viagem de Mário de Andrade com seus companheiros modernistas a Minas Gerais. Naquele momento, Mário estava nessa profunda redescoberta do Brasil, um mergulho fundo na história do país. É curioso que ele veio a Minas Gerais em 1919 como poeta simbolista e voltou como o resgatador do barroco e da figura do Aleijadinho. E, em 24, ele já vem pensando nessas raízes do Brasil, que nós podemos sentir no poema que ele publicou logo no início de 1925, O Noturno de Belo Horizonte, que é um painel, na verdade, da história de Minas Gerais e do Brasil, e isso vai desembocar depois, em 28, nesse grande monumento que é o Macunaíma, que foi filmado pelo nosso saudoso cineasta Joaquim Pedro de Andrade. Então, Eneida, você é muito bem-vinda, estamos todos aqui para ouvi-la e aplaudi-la. Muito obrigada, Ângelo e Rogério, e agradeço também muito o convite que me foi feito, e obrigada também pela presença dos meus ex-alunos, dos meus amigos, dos participantes da academia, meus colegas. Eu gostaria, inicialmente, de dizer que foi uma alegria eu ter relido o meu livro sobre Macunaíma. E a gente escreve e deixa lá, não é? Depois que eu fiz a tese e publiquei o livro, eu me dediquei muito mais à correspondência do Mário de Andrade, né? Quer dizer, até hoje eu trabalho com o Mário de Andrade, de modo que eu reler o meu texto, eu achei até muito bom, sabe? E fiquei assim pensando que eu iria realmente trazer para vocês o livro, sabe? O Macunaíma, porque às vezes, embora seja um livro cada vez, para mim, cada vez mais difícil, a personagem cada vez mais difícil de se entender, não é? Esse lado macunaímico, todas as vezes que eu vou pensar, eu tenho que repensar, não é? E é importante também por causa dos 90 anos, que esse ano, né, a gente tem várias comemorações, e 1928 foi de uma importância muito grande para o Brasil, né, principalmente para o modernismo, com a publicação do Macunaíma, com a publicação do Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, e também com a publicação da Pedra no Meio do Caminho, né, de Drummond, pela revista de Antropofagia, né, que realmente constitui um dos marcos, né, da poesia do Drummond, que causou tanto furor. E, inicialmente, eu vou fazer apenas um apanhado, né, mas um pouco mais teórico dessa questão toda do Mário de Andrade, lembrando que o Silviano Santiago, no seu texto, Apesar de Independente Universal, ele vai trabalhar com 3 antídotos que ele considera importantes para se sair um pouco dessa dependência cultural, né, do Brasil diante da Europa e da América Latina. A América Latina também é independente. Então, ele vai colocar 3 antídotos. O primeiro seria a antropofagia, né, oswaldiana. O segundo seria a traição da memória em Mário de Andrade. E o terceiro, o movimento concretista de São Paulo. Quer dizer, né, no sentido de que você não só importa, né, teorias e modelos, mas também você exporta. Né? O Oswald de Andrade escreveu a poesia pau-brasil, né, no sentido de que, como se exportava pau-brasil, a madeira, você também poderia exportar poesia. Não é? E a antropofagia funciona realmente como um movimento e um conceito, né, operatório, que até hoje ele é muito válido, é claro que com as diferenças de tempo, de história, etc. Né? Antigamente, o nosso inimigo era a Europa,
né? E principalmente Portugal, porque era o nosso, né, país colonizador. E hoje não, hoje a gente tem vários inimigos, sei lá se são inimigos, né, mas não é só a Europa e não é só Portugal, né? Portugal agora virou o nosso amigo, né? O nosso avôzinho, não, mas agora é nosso irmão, não é? Não é? Bom, com isso, é importante perceber que o Mário de Andrade briga com Oswald de Andrade, né? Então, em 28, quando ele escreve Macunaíma, eles estavam brigados. Então, ele não aceitou que o livro fosse considerado antropofágico, né? E é o livro mais antropofágico do modernismo brasileiro, é o Macunaíma, né? Porque, principalmente, a personagem ela vai engolir tudo, né? Ela vai realmente ser uma personagem astuta, uma personagem sexualidade, com uma sexualidade muito à flor da pele. Ele vai engolir a linguagem, ele vai desconstruir a linguagem, não é? A linguagem do português escrito, que ele detestava, em oposição ao português falado, não é? Mas o que acontece? Ele vai criar, então, uma outra... Não sei se isso foi de propósito, mas o que acontece é que o conceito dele de traição da memória é justamente uma variação, uma variante aí da antropofagia, né? Porque a traição da memória para ele é quando, para que você possa criticar, né? Que você possa fazer algo novo, você tem que esquecer, né? Você tem a memória dos modelos, você tem a memória como faziam, por exemplo, os cantadores nordestinos, né? Os desafios nordestinos. Então, teve uma hora que eles esqueciam, né? E a hora no desafio, o que eles faziam? Aí eles criavam, né? Quer dizer, para você criar, você tem que esquecer. E isso é muito importante, porque o pensamento todo se faz com uma memória longa, mas também com essas ideias que são ideias pautadas pelo esquecimento, né? Então, vocês percebem que é também um pouco semelhante, né, à antropofagia. E o concretismo, todo mundo sabe, né, realmente foi uma poesia muito cosmopolita, né, muito voltada também para todos os movimentos estrangeiros, né, e que trouxe também para o Brasil um avanço muito grande. Bom, e o que acontece com essa traição da memória, por exemplo? O Mário de Andrade, então, vai desenvolver toda a questão do plágio, né? Quer dizer, a antropofagia, ela está ligada também ao plágio. Ela está ligada, não o plágio como a gente considerava, né, de um ponto de vista negativo, mas o plágio de um ponto de vista positivo, né? Que depois se transformou em paródia, em paráfrase, em apropriação, etc. Então, ele vai, logo no início, e eu acho isso muito interessante, esse plágio ele está muito relacionado com o roubo, com o contrabando das ideias, não é? Por quê? Porque nós vamos também contrabandear as ideias como os portugueses, como os colonizadores vieram aqui e nos contrabandeavam, não é? E é interessante porque, em 31, ele vai responder a uma carta do Raimundo Moraes, né, que é um folclorista do Nordeste, e porque esse folclorista disse que o Mário de Andrade não tinha importância nenhuma, Macunaíma não tinha importância nenhuma, porque ele copiou todas as lendas, né, que foram colhidas, as lendas amazônicas, que foram colhidas pelo Cor Greenberg, né, o alemão. E depois o Lévi-Strauss também trabalhou com essas lendas e tal, com esses mitos, né? Então, o que ele vai... Com isso, ele vai trabalhar muito com a questão do plágio, não é? Eu vou ler aqui a carta, a resposta que ele vai fazer, publica no jornal, né? A resposta que ele vai dar para o Raimundo Moraes. Os maldizentes afirmam que o livro Macunaíma, do festejado escritor Mário de Andrade, é todo inspirado em Fonroraima zum Orinoco, do sábio Cor Greenberg. Desconhecendo eu o livro do naturalista germânico, não creio nesse boato, pois o romancista Patrício
com quem privei em Manaus. Quer dizer, esse texto é o verbete do Raimundo Moraes, desculpa. Pois o romancista Patrício, com quem privei em Manaus, possui talento e imaginação que dispensam inspirações estranhas. Bom, depois o Mário de Andrade vai responder ao Raimundo Moraes. Ele diz assim, o seguinte: copiei sim, meu querido defensor, quer dizer, de uma ironia muito grande. O que me espanta, e eu acho sublime de bondade, é os maldizentes se esquecerem de tudo quanto sabem, restringindo a minha cópia a Cor Greenberg, quando copiei todos. E até o senhor, na cena da boiuna. Eu confesso que eu copiei às vezes textualmente. Quer saber mesmo? Não só copiei os etnógrafos e os textos ameríndios, mas ainda, nas cartas para as Icamiabas, eu pus frases inteiras de Rui Barbosa, de Mário Barreto, dos cronistas portugueses, coloniais, e devastei a tão preciosa, consolene língua dos colaboradores da Revista de Língua Portuguesa. Ele responde assim. Né? Então, é muito interessante, né, isso em 31, né, quer dizer, depois, em 28, ele escreve esse livro. Quer dizer, quando a intertextualidade, vamos dizer assim, né, que surge no Brasil e na crítica literária nos anos 60, 70, ele já era um estruturalista avanalético, não é? Quer dizer, hoje não, hoje já virou, né, mais do que comum você pensar em intertextualidade, mas ele já afirma, né, que a obra dele é uma obra múltipla, é uma obra que é copiada dos outros, né, que tem todos os elementos, que não existe mais essa ideia da originalidade. Não é? E depois ele termina, que eu acho muito interessante, e diz o seguinte: enfim, eu sou obrigada a confessar, de uma vez por todas, eu copiei o Brasil, ao menos naquela parte em que me interessava satirizar o Brasil por meio dele mesmo. Mas nem a ideia de satirizar é minha, pois já vem desde Gregório de Matos. Puxa vida! Só me resta, pois, o acaso dos Cabrais, que por ter improvável acaso descoberto em provável primeiro lugar o Brasil pertence a Portugal. Meu nome está na capa de Macunaíma e ninguém o poderá tirar. Quer dizer, ele já, né, estabelece aí, quer dizer, eu sou o proprietário, embora ele fala, né, que a obra não tem propriedade de ninguém, mas ele diz, não, mas o dono sou eu. Não é? Quer dizer, já que vocês estão reclamando, eu copiei, eu sou o dono. Não é? Bom, então é interessante porque essa ligação toda, né, do plágio, da paródia e do roubo, né, e do contrabando é muito interessante. E as contradições também são válidas. Não é? É interessante porque eu vou fazer minha tese em Paris, né, na Sorbonne, e levo o Macunaíma. Né, quer dizer, o Macunaíma vai ser o meu objeto de estudo. Não é? Quer dizer, é um Macunaíma aí, né, meio mal enjambrado. Né, quer dizer, eu me alimentava das teorias francesas, não é? Achando aquilo realmente uma maravilha. Mas trazia, é claro, né, toda a minha experiência brasileira, né, de poder mostrar, pelo menos na França, o nosso, né, o nosso pensamento, a nossa cultura e etc. Né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, eu não vou ser muito metida como Oswald de Andrade, que disse, né, na Place Clichy, que é na Praça Clichy que ele descobriu o Brasil, né? que ele começou a conhecer o Brasil em Paris. Né? Não é bem isso. Né? Mas você tem aí já todo um jogo, né, de culturas, né? Antropofagicamente, eu estava me valendo, né, de todo o conhecimento do outro, né, tentando realmente mostrar um pouquinho do nosso conhecimento. Bom, a minha análise ela vai se concentrar muito na figura do Macunaíma, porque o Macunaíma é uma figura, como eu disse, muito complexa, né? E, como todo mundo sabe, ele nasce, né? Ele é da tribo Tapaiumas, né? E ele nasce, segundo, né, um dos primeiros
passagens do romance, o Mário de Andrade vai dizer: no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Quer dizer, ele já nasce feio, negro, não é? Embora seja índio. Não é? E o que acontece? Ele era de uma preguiça eterna, não é? Ele não, só com 6 anos é que ele consegue falar, não é? Depois de toda uma magia lá, né? Ele consegue falar, e a primeira frase que ele fala é "Ai, que preguiça". Não é? E aí já é batizado, né, como um ser, né, como uma personagem completamente preguiçosa, astuta, mentirosa, não é? Sexualizada ao extremo, e por aí vai. Quer dizer, a obra do Mário, ele vai ser justamente esse amálgama, né, de vários textos do folclore, de contos populares, da literatura, né, como a gente já mostrou aqui, de tudo aquilo que ele pôde, né, recuperar, né, e transformar isso em literatura. É claro que o livro não é um folclore, não é um livro de folclore, é um livro que bebe na fonte, né, de todas essas manifestações. E, principalmente, baseado na linguagem popular, né, na fala popular, nas frases feitas, nos ditados populares. Quer dizer, o Macunaíma, ele é um ser realmente de papel, é um ser de linguagem. Tudo que ele fala já foi dito, tudo que ele fala é repetição, né? É repetição daquilo que já foi dito. Isso é interessante porque, no meu texto, é um texto que eu trabalho muito com a análise discursiva, com a linguagem do Macunaíma, ele vai ser realmente essa personagem que o mais interessante é que tudo nele, tudo que ele fala, ele transforma aquilo ao pé da letra. Tudo é ao pé da letra. Tá? E, com isso, eu desenvolvi, né, essa estrutura toda do personagem como um ser realmente de linguagem. Né? E o que acontece com esse Macunaíma, né, que só começa a falar aos 6 anos de idade e que vive de uma linguagem da astúcia? Então, eu relacionei também 2 animais, né, que são muito importantes no livro, que é o papagaio, né, que é o aruaí muito falador, e o jabuti. Né? O papagaio é como se fosse realmente essa figura emblemática de uma personagem que está o tempo todo repetindo a fala do outro. Não é? E deslocando. Né? Ele está sempre deslocando. Ele repete, mas ele desloca aquela fala. E o jabuti, né, que para ele é um animal totêmico, porque o jabuti é o animal mais astuto, né, e mais audacioso, embora ele ande devagar, né, mas ele tem toda a sagacidade, né, que é próprio do Macunaíma. Não é? E, com isso, o Macunaíma tem toda uma série de peripécias, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu sei que a sua mãe morre, né? E, com a morte da mãe, eles saem lá do Araraquara e vão em caminho do sul. Né? E nessa caminhada, ele se encontra com a Si, né? que é a Icamiaba, né? E, com isso, ele tem toda uma relação amorosa com a Si, e a Si, infelizmente, ela morre, eles têm um filho, o filho morre também, e, com isso, ele recupera, né, ele ganha de presente a Muiraquitã, que é a pedra mágica. Né? Daí, também, eu tenho explorado no meu livro toda essa simbologia da pedra. Né? O meu livro se chama A Pedra Mágica do Discurso, então, com isso, eu fui utilizando também, metaforicamente, essa imagem da pedra. E o que acontece? Então, ele tem essa pedra mágica, né? Essa pedra que para ele é o Tembetá, não é? que resolvia todos os problemas. Só que acontece que ele perde essa pedra.
né? Ele perde essa pedra e, quando ele está indo para São Paulo, ele fica sabendo, né, através de um aviso lá do pássaro, que essa pedra estava com o regatão peruano, o Venceslau Pietra. Né? Vocês estão vendo que no próprio nome do Venceslau, né, que é interessante, que é um regatão peruano, mas tem nome italiano, né, que é Pietra. Duas vezes ele é dono da pedra, não é? E depois eu vou explicar na relação da carta para os encaminhados, né, quer dizer, essa questão toda hermenêutica do nome, no Pietro Petra você nem precisa adivinhar, né, porque já está tudo lá, né? A pedra é dele, né? A pedra está com ele, né? Bom, então, o que acontece? A vida inteira, coitado, a vida inteira, o livro inteiro é ele à procura dessa malfadada pedra, não é? E daí, as palavras, né, todas vão ser articuladas dentro nesse sentido, né? Macunaíma é mais interessante para o estudo todo da nacionalidade brasileira, que ele desconstrói também, né? Ele é o branco, né? Ele se transforma em branco pelas artes, né, da água lá milagrosa, né, do pé, né, do pezão do Sumé, do São Tomé. O Manape continua negro, porque no final a água, né, já não tinha mais valor, e só as palmas das mãos e dos pés é que são brancas, então ele é o negro. E o Jiguê é o índio, né, que a água já vem bem turva, né? Então vocês estão vendo que ele tentou também simbolizar aí todas essas três raças, né? Mas de uma maneira muito carnavalizada, né? De uma maneira muito heteróclita, não é? E os lugares, né, pelos quais o Macunaíma passa, é muito interessante isso, que eu relendo hoje, eu vi umas coisas que eu não tinha visto muito. É engraçado isso, né? Com a leitura atual, né, a gente percebe muito bem. Ele vai para São Paulo, né, a cidade macota de São Paulo, é o lugar de quê? É o lugar do progresso, é o lugar do dinheiro, ele chega lá enlouquecido, né? É o lugar todo mundo trabalha, e ele, coitado, não queria nem saber de trabalho, de nada, né? Nem ele, nem os irmãos. O Manape era feiticeiro, transformava tudo, né, que ele queria, transformava tudo, a máquina telefone, ele telefonava, etc. Mas eles realmente se sentem muito desconfortáveis, né, na cidade de São Paulo. E o Piaimã morava lá, né? Ele tinha que ir atrás do Piaimã para ele pegar essa pedra. E é interessante porque a outra cidade, né, na qual ele vai, pela qual ele passa, é o Rio de Janeiro, né? Mas como é que é o Rio de Janeiro para ele? Para ele, e dentro do ponto de vista do Mar de Andrade, né, é o lugar solar, é um lugar da preguiça, não é? É o lugar da festa, é o lugar da macumba, não é? É o lugar onde ele vai se encontrar com a veia, a Sol, né? Que está lá na jangada com as suas filhas, e nessa caminhada aí, nessa aventura, ele fica paquerando as três filhas ao mesmo tempo, né? Ele queria realmente aproveitar de todas as três, e a veio querendo que ele casasse com uma delas, ou casasse com as três, nem me lembro mais quais, né? E o que ele faz? Não quero casar, não. Eu só tenho como dote Europa, França e Bahia, né? Que já é uma frase feita, não é? E, com isso, ele vai trair a Sol. É a grande maldição, o grande pecado Macunaíma, e vai transar com uma portuguesa, com a Varina. Não é? E essa Varina, né, que vocês veem aí, essa mistura toda de água, de peixe, né, dentro de uma perspectiva também muito de traição, não é que vai condená-lo à mortalidade. Né? Ele, como um herói que não teria, né, seria eterno, ele vai ser condenado à mortalidade, né, pela Vei, que fica com raiva dele. Bom, aí, nessa outra, esse encontro com o Rio de Janeiro, ele vai para Macumba, né? E essa macumba, esse candomblé baiano,
misturado com pagelança paraense. Vocês estão vendo que ele não está querendo contar como é que é a macumba carioca, né? Ele está querendo mostrar um ritual ali puro. Não, tudo nele é impuro, tudo nele é misturado, não é? Então, ele vai lá para quê? Para ver se consegue, né, matar o Venceslau, né? E o Venceslau desce, o Exu desce no Venceslau, ele apanha uma surra muito grande, né? Mas, mesmo assim, ele não consegue ainda a pedra. Ele só vai conseguir essa pedra quando ele visita, né, o Venceslau e joga o Venceslau numa macarronada, né? Quer dizer, ele morre numa macarronada, né? E no filme do Joaquim Pedro é numa feijoada, né? Lá no Parque Lage ele já transformou a macarronada em feijoada. Mas é interessante porque nós temos aí toda uma relação entre o trabalho e o lazer, né? Quer dizer, São Paulo é o lugar do trabalho e que até hoje, né? Quer dizer, esse preconceito todo até hoje perdura, não é? Nesse sentido, né? E a questão toda fica justamente dentro dessa... Mas não é que ele defenda São Paulo ou defenda o Rio de Janeiro, quer dizer, todo o discurso do Mário é um discurso irônico, não é? Basta dizer que, quando eu vou desenvolver aqui um pouco a questão do dístico, né? Porque ele vai ser caracterizado também, mais uma vez, contraditoriamente, mais uma vez, ambiguamente, né? Que é o dístico, pouca saúde, né? E muita saúva, os males do Brasil são, e a expressão, ai que preguiça. Quer dizer, essas duas manifestações acompanham o Macunaíma o tempo todo, né? Quando ele está no ai que preguiça, é quando ele não está querendo fazer nada, ele está querendo se safar, né? Ou também quando ele esquece das coisas, ele fala esqueci, né? Que ele tira toda a culpa dele. Mas é interessante porque o ai que preguiça está ligado a toda essa questão da sexualidade, né? Do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, não é? Do calor, né? Do tropical, do país tropical, etc. E o pouca saúde e muita saúva, Macunaíma já é, né, o dono da linguagem, ele é o que quer mandar, é o que quer resolver os problemas do país, né? Olha, e ele faz isso em vários momentos do livro, né? A primeira vez que ele profere esse disco é na Jangada de Vei, né? Com os olhos, né, olhando para a pátria, ele solta esse dístico, né? E é interessante porque o dístico ele é também já uma apropriação, já é uma metamorfose de várias expressões, que vocês devem lembrar, não é? Do médico, né? Miguel Pereira, que vai dizer que o Brasil é um vasto hospital, né? E de uma paródia também do Gregório de Matos, que ele diz, os milagres do Brasil são... Ele transforma milagres em males, né, os males do Brasil. E também dos cronistas, né, que vieram ao Brasil, o Saint-Hilaire, por exemplo, quando ele diz que o Brasil acaba com a saúva, né, ou a saúva acaba com o Brasil. Então, vocês estão vendo que o Mário aqui já coloca o Macunaíma como aquele defensor da higienização, de toda a modernização do país, não é? Que precisava de matar saúvas, né? Que precisava de limpar o país de todas essas mazelas, não é? E ao mesmo tempo, o Mário, né, no Macunaíma, ele está criticando também toda essa questão do progresso, né, toda a questão da modernização desenfreada que chegava, não é? Bom, mas o mais interessante é uma contribuição do Haroldo de Campos, quando ele vai dizer que, na realidade, esse dístico ele vem do Retrato do Brasil, do Paulo Prado. E o Mário Andrade vai dedicar o livro, né, ao Paulo Prado. E no Paulo Prado, ele vai dizer o seguinte: são desgraças do Brasil, um patriotismo fofo, leis com parolas, preguiça, ferrugem, formiga e mofo. Não? Quer dizer, o Haroldo já pegou a preguiça, né, e os males aí no texto do Paulo Prado. Bom,
O outro item que eu desenvolvi também, que eu chamei de carta imperial, é a carta para as Icamiabas. Nessa carta para os Icamiabas, em que ele vai se dirigir às Icamiabas, né, como, né, o Pero Vaz Caminha se dirigiu ao rei de Portugal pedindo dinheiro, né, ele também vai pedir dinheiro, porque ele está sem a Muiraquitã, ele está precisando de dinheiro. Então, o que ele faz? É realmente as cartas para as Icamiabas o grande manifesto do modernismo, não é, Ângela? É o grande manifesto. Por quê? Porque ele vai justamente condenar toda a questão da retórica, não é? Como ele falou lá, como ele responde ao verbete do Raimundo Moraes, ele vai também desenvolver tudo isso, né? Ele vai, como ele fala, né, eu copiei todo mundo, copiei então frases de Rui Barbosa, etc. É uma carta que justamente vai trabalhar, vai mostrar toda a história da perda, né, da pedra, vai achar São Paulo uma maravilha, né, ele como imperador do Mato Virgem, São Paulo é uma maravilha de progresso, de tudo, é de uma ironia muito grande. E o mais interessante é que ele vai condenar, é claro, o português escrito, né, mas é o português escrito a lá Portugal, né, a lá português de Portugal, e também de toda a retórica que isso implica. E é mais interessante que ele diz o seguinte, que a Muiraquitã, que é em forma de jacaré, né, ele vai colocar na carta que a Muiraquitã é em forma de sáurio, né, ele tem que falar que é sáurio. A busca, né, da Muiraquitã para ele, dessa pedra, passa a ser a busca do velocino de ouro, né? Quer dizer, vocês estão vendo como que a linguagem dele passa a ter agora uma outra dimensão, né, na medida em que está também querendo se tornar, né, o imperador aí da linguagem, não é? É essa pedra, como agora eu trabalhei, quer dizer, ele já está querendo conquistar a pedra preciosa do discurso, né? A pedra dos doutos, a pedra de toda a importância pela persuasão, não é? Pela retórica vazia de todos os doutos. Não é? Mais uma máscara dele, quer dizer, é uma máscara interessantíssima, né? Quer dizer, você tem aí toda uma linguagem oralizada, né, o tempo todo, aí agora tem essa pausa e ele vem com essa carta para os Icamiabas, né? As Icamiabas se transformam em Amazonas, né? Elas não são mais Icamiabas, elas são Amazonas, né? Bom, e assim, né, o que acontece com o pobre do Macunaíma? Ele volta, né? Depois que ele conquista essa pedra com o Venceslau, né? Ele joga o Venceslau no macarrão, na macarronada, ele volta para o Uraricuera, né? E como é que ele volta para o Uraricuera? Ele volta... Quem lembra do filme, né, vê direitinho como que ele voltava, não é? Ele volta com um casal de galinhas Leghorn, um revólver Smith Wesson e um relógio Patek Philippe, né? O Tembetá ele coloca, né, tudo isso como se fosse realmente volta uma questão indígena, tudo dos pendurucalhos, e a pedra ele coloca enfeitado, pendurado nos lábios, não é? E vocês estão vendo como que é ambígua, né, a figura do Macunaíma. Ele está voltando para o Uraricuera, mas ele está voltando com todos os objetos da civilização, né, com todo aquele ranço da civilização, e volta para a barbárie, não é? E lá, coitado, ele começa a sofrer muito, a família, os irmãos todos, os irmãos morrem, não é? Ele fica sozinho, com fome, doente, não é? E o que ele encontra lá? Ele encontra o Aruaí falador, não é? E começa a contar os feitos, né, da sua vida pregressa. E aí ele conta, ele inventa, ele aumenta. Mas eu fazia isso, eu encontrava com as mulheres todas, né? Eu era isso, era aquilo. É incrível como que ele começa realmente a ser aquele que vai contar todas as suas histórias para o papagaio, né? E, finalmente, né, a Vei volta a atacar,
a veia traz um calor muito forte e ele entra, né, a lagoa lá está muito fria, ele vai nadar e tal, e as piranhas, né, mutilam todo ele, né, e ele sai de lá todo despedaçado e muito triste, muito ruim, não é? E o que ele resolve? Eu não quero saber disso aqui, não, eu quero ir embora, não é? Com uma perna só, né, como se fosse um saci. Ele vai, então, ele resolve ir embora para o céu. Né? E, chegando lá antes dele subir ao céu, né, aí a gente já tem uma terceira metáfora aí da pedra. Né? Ele vai escrever nessa pedra, que já foi jabuti antes, né? Ele tem o seu último dístico aí, né? Não vim no mundo para ser pedra. Né? E, ao mesmo tempo, quando ele sai de São Paulo, ele transforma, né, São Paulo num bicho preguiça de pedra. A pedra passa a ser, né, porque no mito original ele fazia tudo, né, ele transformava tudo em pedra. Então, você tem aí uma inscrição funerária, né, na medida em que ele retoma também o seu animal totêmico, que é o jabuti, né, é o jabuti, que ele retoma aí toda a sua simbologia indígena, não é? E vai para o céu, né? Mas, chegando lá no céu, o que acontece? Ele encontra com Pauí Pódoli, não é? Não sei se eu vou achar aqui, acho que eu perdi. Na página 93. Vocês perceberem como que a linguagem dele é uma linguagem muito interessante. Ele chega no céu e vai lá, né, perguntar ao Pauí Pódoli, né, como é que ele iria fazer. Então, ele diz assim: herói, tarde piaste. Era uma honra grande para mim receber no meu mosqueiro um descendente de jabuti, raça primeira de todas. No princípio, era só o jabuti grande que existia na vida. Foi ele que, no silêncio da noite, tirou da barriga um indivíduo e a sua cunhã. Né? Tem toda a descrição da genealogia. Estes foram os primeiros fulanos vivos e as primeiras gentes da vossa tribo, depois que os outros vieram. Chegaste tarde, herói. Já somos em 12. E com você a gente ficava 13 na mesa. Sinto muito, mas chorar não posso. E o Macunaíma responde: que pena, sinhá Helena, que o herói exclamou. Quer dizer, a resposta também é uma frase feita, não é? E é interessante porque, nesse sentido, né, o Macunaíma, o epílogo de Macunaíma é de uma beleza muito grande. Por quê? Porque o narrador, né, no caso, né, chega lá, que é o narrador na figura aí do Mário de Andrade, ele chega, né, e se transforma realmente nesse Rapisodo, né, naquele que vai contar a história. E, quando ele chega, ele encontra, né, um papagaio, né, esse papagaio aí que vira para ele e está ainda falando num balbucio, né? E também um beija-flor que vem, né, e beija os lábios dele e fala bilu, 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 teteia. Quer dizer, é o reinício de uma linguagem inaugural e uma linguagem oralizada, não é? E o Macunaíma e o narrador, o que ele faz? Ele vai aprender com essa nova linguagem, com essa linguagem do mato, essa linguagem natural, né? E que é uma linguagem, vocês percebem, que é uma linguagem natural, mas, ao mesmo tempo, as histórias que o papagaio vai contar para ele já são histórias que o Macunaíma já tinha contado. Já são histórias que o Macunaíma já tinha retomado de outras histórias do cancioneiro e de toda a mitologia indígena e mitologia brasileira, não é? Então,
essa narrativa do Mário de Andrade, de Macunaíma, passa a ser uma narrativa, não uma narrativa de segunda mão, mas uma narrativa de terceira, de quarta mão. Daí toda essa ideia, né, se transforma nesse rapisodo que para rapisódio antigo, né, por isso que o texto é todo uma rapisódia, ele não é um romance, é uma rapisódia. É um texto que retoma, né, toda a questão da impessoalidade, né, da narrativa. A narrativa não é só de uma pessoa, é uma narrativa múltipla. Não é? E é interessante porque tem um livro que eu utilizei muito na minha tese, que foi um livro de um francês, chama-se Antoine Compagnon. Ele tem um livro belíssimo que se chama Segunda Mão ou o Trabalho da Citação, não é? Que foi até traduzido uma parte pela editora UFMG. É interessante porque tudo ali, né, se transforma em citação. Né? A narrativa, né, a narrativa é essa narrativa de, eu nem diria de segunda, mas de quarta e de quinta mão. Eu vou só, para terminar, eu vou ler o finalzinho aqui do epílogo, né? que é quando o narrador vai terminar essa história. Acabou-se a história e morreu a vitória, né? Como terminavam os contos, né, infantis. Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomango na tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meio barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a solidão do deserto. Um silêncio dormia à beira do Uraricuera. Quer dizer, termina, né, todo o texto com esse silêncio. Né? E antes, quando o papagaio, né, chega para contar para o narrador, ele diz o seguinte: o papagaio veio pousar na cabeça do homem e os dois se acompanharam. Então, o pássaro principiou falando numa fala mansa, muito nova, muito, que era canto e que era caxiri com mel e pau, que era boa e possuía a traição das frutas desconhecidas do mato. É interessante, né, essa ideia da traição, quer dizer, é um canto traidor, não é um canto puro, né, é um canto impuro, que justamente tem-se toda esse resumo aí, né, que eu pude fazer hoje para vocês, desse belíssimo romance, dessa episódia do Macunaíma. E mais interessante é que, mais tarde, o Mário de Andrade vai ficar muito triste, né, com toda a interpretação apenas pelo lado sexual, pelo lado alegre do livro, né, e ele vai confessar realmente que ele estava muito entristecido com isso, que ele diz que, eu vou ler a passagem, ele vai ficar muito triste e vai dizer o seguinte, eu acho que não tem muita razão de ser. Né? Ele vai dizer o seguinte, numa carta que ele escreve ao Álvaro Lins. Mas, na verdade, eu é que fracassei. Se o livro todo é todo ele uma sátira, um não conformismo revoltado sobre o que sinto e vejo que é o brasileiro, o aspecto gozado prevaleceu. É certo que eu fracassei, porque não me satisfaz botar a culpa nos brasileiros. A culpa tem que ser minha, porque quem escreveu o livro fui eu. Quer dizer, mais uma vez, ele mostra, né, a questão do poder da propriedade. Mas é claro que, né, que ele não fracassou. Né? O livro pode ter, realmente, ele foi muito mal recebido na época, e bem recebido, etc., mas hoje, realmente, é uma das obras, né, uma das obras-primas da literatura brasileira. Muito obrigada. Muito bem, nós vamos agora franquear a palavra
às pessoas presentes que quiserem fazer uma pergunta, enfim, um comentário, e agradecer essa belíssima aula que a professora Eneida nos deu hoje sobre Macunaíma. Muito obrigado, viu, Eneida? Ângelo Machado. Só falar no microfone, Ângelo, porque a gente está gravando aqui a sessão. Claro. Quando eu vi o anúncio da palestra, eu vim entusiasmadíssimo, porque eu gosto de Macunaíma e pela Eneida, então, é imperdível. Mas eu comecei a gostar de Macunaíma por acaso, porque eu sou zoólogo. E eu viajava muito para a Amazônia. Eu tive 7 tribos de índio. E 3 dessas tribos é do Grupo Caribe. Eu estive na fronteira da Venezuela com a tribo a aldeia Macuxi. E o meu guia Macuxi, Macunaíma é um grande feiticeiro, mas na realidade é Macunaíma. É o maior contrema de alemão. Tá vendo? Aí eu fiquei... isso vem da língua Tauripang, que é também Caribe. Eu saí de lá, quis parar na Serra do Sol para visitar os Tauripang, mas o meu teco-teco subiu na massa, não deu certo. Aí eu estive um mês na aldeia Tirió, na fronteira do Suriname, também Imã. Né? E depois passei 10 dias na tribo Vai-Vai. Imã. E mais, na tribo Vai-Vai tem um mito. Cada bicho na terra tem um grande no céu. Camara-Imô, a ança grande. Macu-Imô, a ança grande. Aí eu falei, então alguém traduziu errado. Como é que é? Imô. Aí eu fui ver. Eu peguei o Kornberg, foi muito difícil, são 5 volumes, né? Mas eu achei onde fala de Macunaíma. E lá tem, escrito em Tauripang, Macunaíma, né? Mas ele faz a tradução em marca, de Macunaíma. Ou seja, o Mário de Andrade pegou, já traduzido pelo Kornberg, né? É interessante, porque o Kornberg, ele tinha um informante que falou disso com ele, não tem a menor dúvida, né? E ele pôs na fala Tauripang, e ele mesmo traduziu para ficar mais fácil. Virou Macunaíma com K, né? Porque na maioria das línguas indígenas o C vira K. E depois virou com C, né? Ou seja, eu tenho isso gravado. É minha ideia publicar uma nota sobre essa coisa. Que eu não sei, a ideia talvez não seja bem conhecido. Como é que houve essa transformação entre uma lenda indígena Macunaíma para Macunaíma? Não vou saber, não. Muito obrigada, viu, pela... Que maravilha, hein? O senhor quer dizer que foi lá. Eu me diverti bastante. É. E peguei muita libélula também. Que maravilha, hein? Mas eu realmente não saberia te responder, não. Não saberia, não. Muito bem. Mais perguntas? Tem aqui. Ali. Só o microfone. A gente já está... Aqui, ó. É porque a gente grava todas as sessões para que elas façam parte do acervo audiovisual da casa. Eneida, muito obrigada pela palestra. Eu já assisti a vários cursos seus, sobre Mário de Andrade. Eu estudei com você, li para minha dissertação, li o seu trabalho ainda em francês, E, enfim, já há tempos que a gente já conversa sobre isso, mas eu estou curiosa de saber como é que esse Macunaíma foi recebido através de você lá na França. Que tipo de reação você teve lá, por exemplo, na defesa do seu trabalho? Como que essa figura foi vista lá? Queria que você me falasse alguma coisa sobre isso. Ele não foi... Você sabe que a França é dos franceses, né? Mas a minha orientadora, que era a Júlia Cristevá, ela realmente nem conhecia nada, né? Não leu a tese assim para ler, né?
A outra pessoa da banca era um brasileiro, né, que conhecia mais, que era o co-orientador, que é o Dionísio. E o terceiro foi o Silviano Santiago, né, que fez uma arguição, que foi a melhor arguição, é claro. E o outro também ficou me cobrando, né, a questão do folclore, etc., que não era folclore, quer dizer, eu não tinha dito isso. Mas a peça passou lá 2 vezes, né, a peça do Antunes. E, realmente, eles foram, hein? Que é uma peça maravilhosa, não é? Mas eu acho que a literatura brasileira, agora tem melhorado bastante, mas naquela época não era, né? Não era. E eu tive a sorte de já ter a tradução em francês do Jacques Thériault, não é? Que me ajudou muito. Não é? Aí, com isso, eu pude trabalhar com o texto em francês, né? Nas citações, etc. Mas que teve efeito, assim, não teve, não. Não teve muito, não. É interessante que a dissertação de mestrado da Miriam, que eu participei da banca, era muito, muito boa. Por quê? Ela pegou o Macunaíma e Alice no País das Maravilhas, né? Dentro de uma perspectiva desse trabalho com a linguagem, né? De transformar tudo ao pé da letra, né? Quer dizer, as palavras se transformam em coisas, não é? Da mesma forma que o Macunaíma, quando vai brigar com o gigante, em vez de ele julgar pedra, que ele não tinha pedra, né? As pedras, o gigante que tinha todas as pedras, ele julgava palavrão, né? Então, a fraqueza, né, corporal era substituída pela riqueza vocabular, né? Mas, ao mesmo tempo, para ele, tudo era pedra, né? Quer dizer, o palavrão era pedra. E essa relação eu achei muito interessante, porque eu fui trabalhar também e ler o Pantagruel, né, do Rabelais. E tem essa passagem lá, né? Tem toda uma passagem das palavras se transformando em coisas, né? Que o Fernando Sabino também se apropria no Grande Mentecapto, né? Não é? Ele vai também utilizar o Grande Mentecapto, ele também utilizava as palavras como coisas, ao pé da letra. Né? Menino, parabéns pela palestra, parabéns, academia, por trazer. Vocês sabiam de tudo, né? Já, né? Não, eu estou sempre Ele tem aprendendo mais. dissertação também sobre o Mário de Andrade, então é muito estudioso do Mário de Andrade. Mas, assim, na sua fala, essa coisa que você falou, que relendo o seu próprio livro, você repensou algumas coisas, né, devido às leituras contemporâneas. Então, eu me lembrei, e você diz aí, né, que o Macunaíma foi dedicado ao Paulo Prado, mas eu acho, só para lembrar, assim, porque na sua fala isso veio à minha mente, que na primeira versão de 26, né, ele é dedicado também ao José de Alencar, né, e depois ele risca o nome de Alencar, né, no texto escrito à mão, né, e deixa só o Paulo Prado. Uhum. E é interessante pensar esse lugar do índio, né, quer dizer, do Alencar, João Macunaíma, pensar hoje, vamos supor, Ailton Krenak, Eduardo Vieira de Castro, como que essas perspectivas vão se alterando. Mas eu quero ficar numa questão aí pensando no Alencar, eu não sei se eu estou delirando, mas a questão da relação com a Índia, né, Iracema, que morre, né, e o Martim leva o filho, no caso aí a Índia morre, e o filho também morre. O filho também morre. Eu fiquei pensando um pouco nisso, nessa questão, porque a questão de riscar o nome do Alencar tem a ver com o afastamento do romantismo, né, uma perspectiva mais modernista. Talvez deixar o Alencar ali como dedicatória complicasse um pouco a ideia dessa nova projeto modernista. Mas eu não sei se na narrativa também esse lugar da Índia seria possível pensar, sabe assim, se você vê algum momento assim essa relação intertextual com a Iracema também. Eu até pensei aqui no caso da vingança da Yara no final, vingança das mulheres, né? Enfim, é só isso. Não, é interessante o que você fez essa observação. Porque, na realidade, ele é dependente das mulheres, né? A mãe, né, que mandava nele, etc., ele chega da
floresta lá e fala com ela, olha, sonhei que, né, que caiu meu dente, a mãe fala assim, isso é morte de parente, aí ele vira para ela e fala assim, então você vai morrer porque você me pariu. Não é? E ela cai dura no chão. Não é? Quer dizer, a partir daí, com a morte da mãe, ele encontra a si, né, que realmente é a guerreira, né, no filme do Joaquim Pedro, ela é a terrorista, lá, a guerrilheira. E é interessante porque ela morre, realmente, né, ela morre envenenada, né, e o filho também morre. Quer dizer, rompe-se toda a ideia de descendência, né? Quer dizer, ele é o índio que não teve filhos, né? É o índio que não vai deixar descendente nenhum, né? Quer dizer, o Brasil, quer dizer, a partir do modernismo, você não tem mais aquela construção de um país como o Alencar queria, né? Que era a junção, né, do português com o índio, dentro de uma perspectiva bem conciliatória, não é? Ali não, ali você vê que ele é uma saída utópica, ele se transformar em ursa maior, não é? E se transformar no brilho inútil das estrelas, né? Eu me esqueci durante a pergunta também dessa relação à ideia da jandaia, lá no Iracema, com o papagaio, né? Aham. O Macunaíma, que também A jandaia. essa recuperação. Não, quer dizer, o romantismo realmente é o pai, né? É o pai do modernismo. Não é? Como o Guimarães Rosa mesmo diz, né? Quer dizer, nós não vivemos sem Macunaíma. Não é? A literatura brasileira não vive sem Macunaíma, né? E ele vai explorar muito a questão das repetições, né? das aves, dos pássaros, né? aquela numeração, né? Caótica que o Guimarães Rosa vai fazer, é também explorado no Macunaíma, né? E, ao mesmo tempo, é como se o Mário de Andrade falasse, não, nós não vivemos sem o romantismo. Né? O romantismo realmente é que abriu, né, toda essa leitura de uma literatura nacional. Né? Isso não tenha dúvida. Caio Bosque. Eneida, eu vou fazer, evidentemente, coro àqueles que já manifestaram aí a nossa satisfação em tê-la ouvida, né, e puxar um pouco para a minha área, pedindo a você que, enfim, na apresentação do Ângelo Osvaldo, mesmo na sua fala, foram citadas algumas coisas que me levam a um determinado ponto que eu vou tentar ser claro sobre ele. Ou seja, a citação de Silviano Santiago, né, a tríade, a proposta de explicação que ele dá. Depois, Paulo Prado, lembrando que o Retrato do Brasil também é de 1928. Uhum. Né? E falando em Paulo Prado, né, em Retrato do Brasil, não posso esquecer de fazer referência a um membro dessa casa, ilustre membro dessa casa, né, que em 31, Eduardo Frieiro lança O Brasileiro Não é Triste. Né? Mas, enfim, tudo isso para uma coisa que, a referência ao Silviano Santiago, que me aflora, é exatamente uma carta, a famosa carta que ele manda, não é, ao Carlos Drummond de Andrade, pedindo para pesquisar alguma coisa sobre o Aleijadinho, numa biografia feita pelo Rodrigo Bretas. Não é? Enfim, essa carta, se não me engano, não teve um efeito. Não sei se no Macunaíma, e eu já estou caminhando para uma pergunta. Não sei se essa curiosidade dele, que não fica esclarecida, porque na própria resposta do Drummond as coisas não se efetivam, né? Mas, enfim, tudo isso está dentro de um propósito, né? De um contexto onde a identidade nacional é quase que um febrão, uma obsessão, né, que começa lá na virada do século, com Oliveira Viana, com Alberto Torres, né, e que vai depois se consagrar aí com o Gilberto Freire, já citado aqui na expressão do Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque, etc, etc. Enfim, concretamente, então, não é? E objetivamente,
Como é que você vê o Macunaíma aí nesse contexto da identidade nacional e o próprio autor, né, se inserindo nessa perspectiva? Olha, muito obrigada, Caio. Realmente uma lição de história aí. Na realidade, se você for pegar o Mário de Andrade também, do seu lado macunaímico, não é? E o seu lado, vamos dizer assim, não macunaímico, o lado daquele que participou de toda a construção de uma cultura brasileira, não é? Com o anteprojeto do SFAM, não é? Trabalhando, inclusive, no governo do Getúlio, querendo construir uma literatura também brasileira. Isso, o modernismo não morre justamente por causa disso, né? Quer dizer, eles são os responsáveis por toda uma política aí que vigorava, né, no governo Vargas, né, de se construir um Estado novo, né, um Estado com uma cultura brasileira, não é? Que isso ninguém nega também, não é? Basta dizer que, para mim, é muito importante as definições e os conceitos que eles saem das obras literárias, né? Eu acho que isso, para mim, em todos os conceitos com os quais eu trabalho, por exemplo, a questão da memória, a questão da autobiografia, etc., para mim, aqueles que escrevem literatura que me dão realmente uma resposta mais satisfatória do que os textos teóricos, não é? Por quê? Porque a literatura ela tem o dom de desconstruir, ela tem o dom de ir contra, não é? Ela tem o dom de ser ambígua, de ser paradoxal, né? E Macunaíma, para mim, é um paradoxo no sentido de que a identidade brasileira, que se busca o tempo todo, né? A gente está buscando o tempo todo, ela é também um termo frágil, né? Não tem uma consistência que teria em termos de dizer que nós temos uma identidade pura e nacional. Quer dizer, o modernismo trouxe essa mistura toda, não é? Então, Macunaíma, para mim, é esse conceito bastante heterogêneo, bastante impuro da nacionalidade, embora tenha todo o rastro, né? Todo o rastro de como diz um teórico argentino, o Laclau, quer dizer, o que existe? Existe um desejo de identidade, né? Esse desejo é que impulsiona, né, a busca da identidade, mas que ela exista na sua essência, na sua íntegra, você sabe que não existe, né? Agora, é interessante que, depois que a gente vai trabalhar com a figura do intelectual Mário de Andrade, o que acontece, por exemplo, nos anos 40, né? Ele morre em 45, e no final dos anos 30, aliás, nos anos 40, nós já temos aí a criação da Universidade, né, de São Paulo, da USP, o Lévi-Strauss, né, com a sua mulher, vem para o Brasil e dão aula na universidade. A Dina não, a Dina fica mais trabalhando com o Mário de Andrade, né, no folclore, lá na Secretaria de Cultura. E o que acontece? O Mário de Andrade começa a ver que ele... quer dizer, não é só aí, não é? Mas eles pedem para ele um artigo na revista Clima, né? Que foi organizada pelo Antônio Cândido e outros, Anatol Roosevelt, etc. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, bom, antes eu era um autodidata, né? Eu sou um autodidata. Eu não cursei universidade, nem nada. Toda a minha crítica, por exemplo, era uma crítica de autodidata. Agora não, agora estão surgindo, né, umas figuras aí que estão me deixando muito preocupado, né? E o que acontece? Então, ele já começa a ter um pensamento mais iluminista, né, de dizer que a Europa realmente estava trazendo toda uma lição, né, de maturidade, de racionalidade. Então, aí ele começa a ficar contra o Macunaíma, né? Porque o Macunaíma diz que a Europa
né, que esculhamba o nosso caráter, né? Ele não queria ir para a Europa, ele ganhou uma bolsa, ele falou, não vou não, eu não quero saber de ir para a Europa, não, porque a Europa esculhamba. Depois, mais uma vez, ele tem um sonho lá com o navio fantasma, ele quer ir para a Europa, ele elogia a Europa, lá é que tudo muito certinho, etc. Então, essa dubiedade, né, da figura é interessante justamente para mostrar que, né, que a tal da identidade é um conceito bastante complexo, né, mas que existe o desejo, né, da identidade, né. Janete. Muito obrigado. Parabéns, Eneida, pela história que você vem contando aí para a gente aprendendo muito sempre. Eu gostaria de te perguntar pelo seguinte, a seguinte coisa. A questão da imagem. O Macunaíma foi transposto para o cinema, com a linguagem cinematográfica, etc., etc. E isso você leu Macunaíma antes do filme, não é? Estou certo, né? Antes do filme, evidentemente, e depois é que veio o filme. Porque a cada menção que você fazia em Macunaíma, me vem na cabeça Grande Otelo. Porque Grande Otelo nasceu para ser Macunaíma, é uma coisa impressionante. O negro, né? É o tipo, toda aquela coisa, né? E essa coisa da imagem realmente ultrapassa, né, até o que está dentro do livro, da literatura. É aquela história do Vitor Meirelles pintando a primeira missa no Brasil. Se eu falar hoje, primeira missa no Brasil, querendo ou não, achando que foi assim ou não foi, vai remeter ao quadro de Vitor Meirelles, porque ele pintou a primeira missa no Brasil. Então, essa imagem do Grande Otelo ficou me recorrendo a cada menção que você fazia. Primeiro, eu queria saber a sua opinião sobre o filme do Joaquim Pedro, e a opinião do Mário de Andrade, qual seria ao assistir esse filme? É uma coisa um pouco difícil de falar, né? Eu acho que ele ia gostar. Você acha, né? Eu acho que ele ia gostar. Porque o filme é fantástico, né? Eu acho o filme fantástico. Claro. Porque o filme, é claro, aquela história, né, de a gente fala, gostei mais do livro do que do filme. Não, eu acho que são duas linguagens, né? Agora, o filme, ele é muito mais parodístico, né, do que o livro. Muito mais antropofágico, não é? Você vê que a própria cena, né, da feijoada, né, já tem aqueles pedaços, né, de corpos na feijoada, é feito de gente, não é? Quer dizer, o filme é muito mais político, porque, né, na época da ditadura, de 69, né, o filme é um filme que se apropria da chanchada, né? Quer dizer, o cinema novo estava naquele impasse ali, né, de não ter muito público, de ser um filme mais cerebral. Aí vem o Macunaíma, que foi realmente um divisor de águas, né, e dentro de uma perspectiva mesmo do Rei da Vela, né, do Teatro Oficina, da própria Tropicália, né, do Mário de Andrade, do Caetano, e é muito interessante como que o filme também é muito mais alegórico, não é? Se você se lembrar, tudo é verde e amarelo, né? Até o jacarezinho, né, da Lacoste, do Macunaíma, né, é um imenso jacaré, né? Vocês se devem lembrar disso. Os ônibus são verde e amarelo, né? Papel crepom, né? Lembra a Tropicália do Caetano, né? É tudo de papel crepom, é muito bonito o filme, né? E eu acho que o Mário de Andrade ia gostar, sim, sabe? E é interessante porque eu participei de um debate da televisão, no curta, feito pelo Murilo Salles, sobre alegorias do Brasil. E eu falei sobre Macunaíma. E uma hora ele me perguntou assim, mas você acha... Eu falei assim, olha, mas eu acho que a literatura ela tem o dom de ser alegórico. Não é? Por quê? Porque tudo ali não é gratuito, né? Tudo ali você pode interpretar de um jeito e aquilo ultrapassar, né, o que ele é. E eu acho justamente o que o Joaquim Pedro fez, né? Ele ultrapassou o que o Mário de Andrade realmente queria. Eu acho que ele ia gostar muito. Você acha? Eu acho também, concordo com você plenamente. Agora, realmente, essa figura
Do Grande Otelo? É, do Grande Otelo, ou seja, do Macunaíma, ultrapassa, né? Ultrapassa porque quem leu Macunaíma nos anos 30, 40, 50, tinha Não, foi. talvez tivesse uma outra imagem realmente da figura. Realmente. E o Grande Otelo veio assim para ficar, veio tomar conta de tudo. Mas Então, depois, coitado, ele já é substituído pelo Paulo José, né? Depois louro, logo em sequência, né? não tem outro Louro jeito. e branco e tal, claro, né? claro. Mas o nascimento dele É dramático. E é interessante que o Macunaíma também não tem pai, né, gente? Vocês têm que ver isso. Ele nasce só da mulher, né? Então, é um matriarcado também muito grande, né? Quer dizer, como os mitos, né? Os mitos também não tinham, nascem dessa... E daí também, eu acho, Ronieri, que é interessante, quer dizer, o fato de você não ter pai, né? O fato de ser dentro de uma perspectiva de matriarcado, né? Essa ideia também de não ter filhos e não ter nada, né? Quer dizer, não deixar um herdeiro, né? Não deixar um descendente, né? São dentro dessa questão toda da horizontalidade, da genealogia, né? Não existe uma genealogia vertical, né? Muito obrigado, Eneto. Parabéns. Obrigada a você. A montagem do Antônio Filho também foi muito importante. Foi, O Cacá fazendo o papel de ator Cacá, como é o sobrenome dele? Cacá, Cacá, ele é um ator. Ele é paraense. Depois ele ficou famoso por uma novela que fez na televisão. É Cacá Carvalho. Cacá Carvalho foi fantástico. Foi, a grande revelação nacional dele foi como Macunaíma, e aquela montagem também é maravilhosa. Pois é, Ângelo, mas qual é a diferença da montagem do Antunes para o Joaquim Pedro? No Joaquim Pedro, você tem aí toda, né, aquilo que eu disse, toda a alegoria, da questão toda da paródia, levada ao extremo. Já no Antunes, você já tem a exploração indígena, não é? São os rituais indígenas. Ele enfatizou por quê? Porque já estava, né, nós já estávamos passando por toda uma abertura, não é? A peça de 78, se não me engano, 79, não é? E essa abertura toda, né, da política, etc., e essa valorização das minorias e da questão do indígena. Né? A peça ela é totalmente diferente do filme de Joaquim Pedro. Não é? E o Cacá também é um Macunaíma diferente. Né? E ele se lançou também né? O Grande Otelo não se lançou, que já era lançado, né? O do Joaquim Pedro é um Macunaíma, como você falava, acho que alegórico, capitalista, subversivo. O do Cacá, do Antunes, é mais político. É mais político, É bem político também. Né? Ângelo. Bom, eu sei que não é apropriado fazer um comentário político aqui dentro agora, mas eu não posso deixar de fazer esse comentário. Eu acho que o candidato a vice do Bolsonaro, quando disse que o índio é preguiçoso, ele se inspirou em Macunaíma. Né? Não. É lamentável isso. Ele falou, ele cita Macunaíma, macunaímico. Mas é aquilo, né? Você lê conforme a sua cabeça. Né? Muito bem. Queria só registrar a presença entre nós com grande alegria da Cibele Souza, que é nossa parceira, nossa amiga, que está sempre presente aqui, promovendo o livro e a leitura nesta casa. Muito obrigado. E Cibele e Eneida são irmãs. Né? É uma nota que eu não podia deixar de dar nesta noite. Obrigado pela parceria de sempre. Professora, muito obrigado. Eu queria passar a palavra ao confrade Ângelo Osvaldo para que ele possa encerrar. Você quer falar alguma coisa para encerrar? Eu agradeço muito, viu? Foi uma maravilha. Realmente, eu gostei muito de ter feito esse texto. Eu revivi
quase 40 anos da minha vida e da minha tese. E saiba que foi uma alegria recebê-la. A senhora é sempre muito bem-vinda nesta muito casa. obrigada. Já voltaremos aqui, né? Se Deus quiser. Em setembro. Com certeza. Secretário. Rogério, eu fiz a abertura para você fazer o encerramento. Tá bom. A Eneida disse que voltará aqui em setembro, e isso abre a oportunidade, nos dá a oportunidade de divulgar aqui mais uma realização. Caneta, sua caneta? É uma realização que a Academia está planejando para o mês de setembro, que é um seminário especial sobre acervos literários, não é isso, Inês? 21 e 22 de setembro, um seminário sobre acervos literários, sobre guarda, manutenção, enfim, evolução, crescimento de acervos, gestão, né? E desse seminário participarão professores como Eneida Maria de Souza, confrades nossos como Caio Bosque e Jacinto Lins Brandão, e um número expressivo de especialistas na área, né? Todos aqueles que têm interesse no tema serão também muito bem-vindos. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.